A passagem de hoje é Gênesis 34, 25, 31. Vamos ler juntos. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, e entraram afoitamente na cidade, e mataram todo macho. Mataram também, a fio de espada, a Amor, e a seu filho Siquém. E tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. As suas ovelhas, e as suas vacas, e os seus jumentos, e o que na cidade e o que no campo havia tomaram, e toda a sua fazenda, e todos os seus meninos, e as suas mulheres, levaram presos e despojaram-nos de tudo o que havia em casa. Então, disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e ferezeus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão, e ficarei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: Faria, pois, ele a nossa irmã, como a uma prostituta? Amém. Vamos meditar juntos na palavra de Deus sob o título Vingança, reconhecendo a soberania divina. Existe uma filósofa chamada Hannah Arendt. Ela é egressa da mesma universidade que eu. Claro, ela não me conhece, e eu nunca a conheci. Em 1928, ela concluiu o seu doutorado em filosofia na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, sob a orientação de Karl Jaspers. No entanto, devido à perseguição nazista, ela não pôde lecionar, prosseguir com as suas pesquisas, e nem mesmo continuar a viver na Alemanha. Em breve, ela se exilou nos Estados Unidos. Depois disso, ela escreveu um livro intitulado Eichmann em Jerusalém. Este livro recebeu o subtítulo Um relato sobre a banalidade do mal. Eichmann foi um oficial da SS nazista que organizou sistematicamente o Holocausto. Ele fugiu para a Argentina, foi capturado lá e levado a julgamento em Jerusalém. Esse julgamento ocorreu por volta de 1960. O livro Eichmann em Jerusalém é um relatório que Hannah Arendt escreveu após observar esse processo. Arendt, ao observar o julgamento, ficou profundamente chocada. O que a chocou foi que, antes de ver Eichmann pessoalmente, ela pensava: uma pessoa como essa deve ser um monstro. No entanto, depois de encontrá-lo no tribunal, ela recorda: Eichmann não era um monstro. O Eichmann, que Arendt viu, não era um demônio maligno, mas apenas uma pessoa extremamente comum. Ele até exibia a aparência típica de um funcionário público entediante e incompetente. Durante todo o julgamento, ele apenas insistiu: eu estava apenas a cumprir ordens. Após observar este julgamento, Arendt concluiu: o mal nasce da obediência impensada. Eichmann não refletiu profundamente sobre o significado ou a moralidade das suas ações. Ele estava apenas absorto em seguir os procedimentos legais e administrativos, e não tinha consciência moral do seu pecado. E Arendt define isso como a banalidade do mal. O grande mal não é gerado por monstros, mas por pessoas comuns como nós, que obedecem à ordem sem pensar ou sem criticar. Ela definiu o mal como banal desta forma: o mal não vem da perversidade, mas da falta de pensamento, da ignorância. Ao mesmo tempo, Arendt transmite neste livro a seguinte ideia: a vítima também não é infalível. Nós sempre temos um coração generoso para com as vítimas. Arendt aponta que, mesmo uma vítima pode ter falhas. Ela disse que os judeus foram vítimas, mas não se pode dizer que não tiveram falhas, e que o dano deve ser julgado como dano, e o erro como erro. Ao meditar na passagem de hoje, lembrei-me de Hannah Arendt. Nos personagens da passagem de hoje, é difícil tomar o partido de alguém. Alguém que parece ser o agressor torna-se uma vítima, e alguém que é uma vítima comete um ato de crueldade terrível. Vamos examinar cada um desses personagens e partilhar a graça que Deus nos dá nesta manhã. Primeiro, a posição dos filhos de Jacó.
Simeão e Levi, em particular, estão no centro disto. A razão pela qual Simeão e Levi estavam no centro da questão é provavelmente porque Diná, a vítima do terrível ato, era sua irmã por parte de mãe, Lia. Juntamente com Diná, eles são vítimas. Ficaram furiosos com o ato terrível que a sua amada irmã sofreu e decidiram vingar-se a todo o custo. Na verdade, se alguém da nossa família passasse por algo semelhante, quem não sentiria o mesmo? No entanto, eles também não permanecem apenas na posição de vítimas. Embora sejam vítimas e o seu comportamento seja humanamente compreensível, há uma razão pela qual não podemos tomar inteiramente o partido deles. Primeiro, eles usaram a Santa Aliança de Deus como uma ferramenta para a vingança pessoal e, pior de tudo, como um instrumento para o massacre de uma cidade inteira. Eles demonstram a malícia de atacar quando todos os homens estão a sofrer com a circuncisão, depois de os enganarem dizendo: vocês devem ser circuncidados. Além da mentira, eles transformaram a circuncisão, a Santa Aliança de Deus, em algo muito profano. Além disso, eles não se limitaram a resgatar Diná. Eles massacraram e também saquearam. Vamos ler juntos a nossa passagem de hoje, os versículos 28 e 29. Leiamos juntos. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos, e de tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram como despojo todos os seus bens, as suas mulheres e os seus filhos, e saquearam tudo o que havia nas casas. Amém. A sua justificativa era vingar a irmã, mas as suas ações foram muito além disso. Usando a aliança de Deus como um engano, eles massacraram todos os homens da cidade e saquearam não apenas os seus bens, mas também os seus filhos e esposas. Isso claramente invalida a justificativa plausível que tinham para a vingança. No início, eram vítimas, mas agora, provavelmente ninguém mais os vê apenas como vítimas, porque se tornaram agressores, outros agressores. Eles infligiram aos seus agressores um dano muito mais cruel do que aquele que haviam sofrido. A vingança humana tende a ser assim. As pessoas apresentam uma justificativa, mas logo essa justificativa desaparece, e apenas os seus sentimentos e a sua ganância são revelados. E essa ganância gera novas vítimas, chegando a um ponto em que os papéis de vítima e agressor se invertem. A vingança humana é assim. Então, e as pessoas do lado oposto? Do lado oposto dos filhos de Jacó estão Siquém, o jovem que cometeu o ato terrível contra Diná, e o seu pai, Amor. E quanto a eles? Seriam apenas agressores? Na verdade, se olharmos para as suas ações, podemos encontrar uma faceta completamente diferente. Violar uma mulher à força é um ato maligno e imperdoável, que destrói a vida de uma pessoa. Mesmo assim, eles tentaram assumir a responsabilidade por Diná. Siquém foi até Jacó para pedir Diná em casamento, e ofereceu-se para dar tudo o que Jacó quisesse. A proposta deles parece buscar um acordo mútuo. Embora fosse uma mentira, os filhos de Jacó disseram: se vocês se circuncidarem, poderão ser como nós, e, se forem circuncidados, poderemos dar-vos a nossa irmã. Então, todos os homens da cidade se circuncidaram, e, enquanto convalesciam, foram atacados por Simeão e Levi. Todos os homens desta cidade foram massacrados, e todos os bens, crianças e mulheres foram saqueados. Assim, o agressor tornou-se vítima. O tratado de paz foi quebrado. Eles fizeram uma aliança com confiança, mas essa aliança tornou-se uma fraqueza, e toda a cidade sofreu uma grande calamidade, um grande desastre. Mas, irmãos, será que é só isso? Se excluirmos o caso de Diná, Siquém e Amor são apenas pessoas boas? São eles realmente vítimas inocentes? Na verdade, não é bem assim. Eles também tinham outros motivos, outros propósitos claros. Vamos ler juntos o versículo 23. Versículo 23. Não serão nossos os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus outros animais? Apenas consintamos, e eles viverão entre nós. Amém. Eles também tinham um interesse oculto neste acordo de paz.
Siquém e Amor estão a persuadir as pessoas da cidade, dizendo: não serão nossos os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus outros animais? Eles não estão a pensar apenas em casar com Diná, nem apenas em fazer as pazes com a família de Jacó. Eles já estão a traçar planos para tomar os bens de Jacó, as posses de Jacó. Embora tenham passado de agressores a vítimas, parece que não são apenas vítimas inocentes. Se não fosse pelo ataque surpresa de Simeão e Levi, eles poderiam ter se colocado mais uma vez na posição de agressores, roubando os bens de Jacó. Agora, finalmente, a posição de Jacó. E quanto a Jacó? A sua filha Diná sofreu um ato terrível. No entanto, em toda a passagem, não se sente absolutamente nada sobre os sentimentos de Jacó. Chegamos a nos perguntar se ele é realmente o pai de uma filha que sofreu um ato tão terrível. Vejamos os versículos 5 e 6 de Gênesis 34. Vamos ler juntos, olhando para a tela. Leiamos juntos. Jacó soube que a sua filha Diná tinha sido desonrada, mas como os seus filhos estavam no campo com o gado, calou-se até que voltassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Amém. Ao ouvir a notícia sobre Diná, que atitude Jacó toma? Ele apenas fica em silêncio. Não parece haver nenhuma agitação emocional. Essa atitude é completamente diferente da do pai de Siquém. O pai de Siquém mostra uma atitude ativa, correndo até Jacó. Mas Jacó apenas mostra uma atitude passiva, não fazendo nada. Vendo essa atitude, naturalmente chegamos a este pensamento. Será que é porque Diná é filha de Lia? Ela nasceu não da mulher que Jacó amava, mas de Lia, a mulher que Jacó não amava. Ao contrário deste Jacó silencioso, a razão pela qual os seus filhos Simeão e Levi ficaram enfurecidos é, presumivelmente, porque eram irmãos de sangue, nascidos da mesma mãe. De qualquer forma, para um pai que lida com uma filha que sofreu dor, essa atitude de Jacó é muito, muito decepcionante. Essa atitude decepcionante é ainda mais enfatizada no versículo 30 de hoje. Vamos ler juntos o versículo 30. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em dificuldade, tornando-me odioso aos cananeus e aos ferezeus, habitantes desta terra. Somos poucos, e, se eles se juntarem e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Amém. Jacó repreende os seus filhos que voltaram do massacre e do saque. Mas o conteúdo da repreensão é este: vocês me causaram problemas, serei morto pelas tribos vizinhas. A única preocupação de Jacó é consigo mesmo. Não há nenhum sinal de preocupação com a sua jovem filha que passou por tal provação. Ele só está preocupado consigo mesmo. Ele só se preocupa com a quebra da paz com as tribos vizinhas e com o perigo que corre. O mesmo acontece do ponto de vista da fé. Não há nada semelhante à fé de que Deus me protegerá. Deus protegerá a nossa família. Jacó está apenas a tentar encontrar uma maneira de se salvar. Na sua preocupação, não há filha, nem filhos e nem mesmo Deus. Ele se revela, talvez, como mais um agressor na narrativa. No coração de Diná e no coração de Simeão e Levi, o pai Jacó está agora a causar uma grande ferida. Este agressor, Jacó, está apenas a tremer de medo de se tornar ele mesmo uma vítima. Amados, a passagem de hoje é uma história como esta. Eu não sei de que lado ficar. Não sei de quem ter pena. Há muitas pessoas que sofreram com a violência cruel, mas é muito difícil abraçá-las como vítimas, porque elas também, em algum momento, se tornaram agressoras em vez de vítimas. O mal, assim, vai além do comum, tornando-se universal e generalizado. Por que isto acontece? Porque algo assim acontece? É porque a vingança humana é assim. A vingança é, em suma, o momento em que a vítima se transforma em agressor, o momento em que os papéis de vítima e agressor se invertem. Uma vingança justa, na verdade, não existe nesta terra,
Porque não há casos em que a justiça seja estabelecida através da vingança. A vingança sempre atrai uma nova vingança. Assim, o mal circula, criando o que chamamos de ciclo vicioso. A vingança é um ciclo vicioso típico. Mas, amados, olhem atentamente para o que aconteceu na passagem de hoje. Jacó está preocupado com o que acontecerá a seguir. Mas o que aconteceu a seguir? Jacó disse: agora serei rejeitado pelas tribos vizinhas e morreremos assim. Mas será que isso realmente aconteceu? Não aconteceu. O que Jacó temia não aconteceu. O ciclo do mal não continuou, foi quebrado. No próximo capítulo, Jacó subirá a Betel, e a era de Jacó chegará lentamente ao fim, e a era de José começará. Porque aquilo que Jacó temia não aconteceu? Porque não se transformou em mais um ciclo vicioso de outra vingança? É porque, por trás destes personagens, há mais uma pessoa. Por trás das pessoas que parecem ser vítimas e agressores e vítimas, há alguém que governa toda a história. Ele impede que a história humana se transforme num ciclo vicioso de vingança após vingança, onde o mal circula. Esse alguém é o nosso Deus. Por trás desta passagem de hoje também está o nosso Deus. Deus está a proteger a família de Jacó e a impedir a segunda e a terceira vingança. Aquele que ainda governa toda esta história é o nosso Deus. Por que Deus faz isso? A resposta está aqui. Vamos ler juntos a palavra de Gênesis 27:29, olhando para a tela. Leiamos juntos. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos, e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Amém. Isaque, pensando que Jacó era Esaú, deu-lhe a bênção da primogenitura. O conteúdo desta bênção, que as nações o sirvam, malditos sejam os que o amaldiçoarem, era a mesma bênção que Deus tinha dado anteriormente a Abraão, e que agora continuava sobre Jacó. Esta bênção ainda está com Jacó. Aqueles que amaldiçoam Jacó receberão a maldição de Deus. Além disso, Deus prometeu em Betel o seguinte. Está em Gênesis 28:15. Vamos ler juntos, olhando para a tela. Estou com você, e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Amém. Deus prometeu proteger Jacó, cuidar dele, e não o abandonar. Agora, ele não está a esquecer esta promessa, ele a está a cumprir. A segunda e a terceira vingança não aconteceram a Jacó não porque Jacó era forte ou porque Jacó era bom, mas porque Deus não se esqueceu da sua bênção e da sua promessa. Na passagem de hoje, não há uma única pessoa em quem se possa confiar. Não apenas Amor e Siquém, que são cananeus, mas também Simeão e Levi, e até mesmo Jacó. Não demonstram qualquer fidelidade. Ninguém é confiável. Mas por trás deles, há uma pessoa invisível. É ele quem não se esqueceu da promessa feita décadas atrás, e a está a lembrar, cumprindo a sua palavra e promessa exatamente como disse a Jacó. A passagem de hoje é precisamente essa história de Deus. Na passagem de hoje, Jacó ainda não está maduro. Ele não parece ter muita fé. Em meio à crise, ele demonstra não confiar em Deus. No entanto, esta promessa é cumprida, e esta bênção é realizada. Não porque Jacó seja fiel. Não porque Jacó seja confiável. É unicamente porque o nosso Deus é fiel. Porque o nosso Deus é fiel. Essa bênção continua, e essa promessa se realiza. Amados irmãos e irmãs em Cristo, não sabemos o quão grande consolo isto é para nós. Porque muitas vezes somos como Jacó na passagem de hoje. Somos deficientes, fracos, e muitas vezes vacilamos. No entanto, por causa da nossa aparência, por causa da nossa fraqueza, a promessa não muda. Por causa da nossa deficiência, a bênção não é cancelada. Apesar da nossa fraqueza, Deus é sempre fiel. Embora sejamos deficientes,
Deus é perfeito. A promessa não é quebrada pela nossa infidelidade. A promessa ainda é válida por causa do Deus fiel. A bênção não é cancelada por causa de nós, que somos fracos. A bênção continua direcionada a nós, por causa do Deus perfeito. A fidelidade e a perfeição de Deus cumprirão a promessa e realizarão a bênção. Numa história onde só aparecem pessoas deficientes e fracas, descobrimos paradoxalmente um Deus perfeito e fiel. Esse Deus perfeito e fiel está conosco hoje. Vocês creem? Que esta semana seja uma semana de vitória, não por causa de quem somos, mas pela fidelidade de Deus. Eu os abençoo em nome do Senhor. Independentemente de quem somos, que esta semana seja uma semana em que vivemos, desfrutando da bênção que Deus prometeu, a bênção que Deus deseja derramar sobre nós. Pela perfeição de Deus, eu os abençoo em nome do Senhor. Vamos ter um momento de oração, refletindo na palavra que nos foi entregue. Vamos todos olhar para o Deus fiel. Mesmo quando somos fracos e vacilamos, Deus ainda se lembra da aliança que fez conosco. E Ele deseja nos abençoar. Que possamos ter uma semana de vitória, desfrutando da bênção da vitória, não por causa de quem somos, mas pela fidelidade de Deus. Vamos orar juntos e avançar. Oremos. Senhor de amor, que quebras as correntes do mal e estabeleces o ciclo da graça, nós te agradecemos. Nós ainda somos muito deficientes e muito fracos. Há tantos momentos em que pensamos ter fé, mas depois vacilamos. Mas, Senhor, embora nós vacilemos, o nosso Deus é inabalável. Embora não sejamos fiéis, o nosso Deus é sempre fiel. Nós avançamos não por confiarmos em quem somos, mas por confiarmos na fidelidade do nosso Deus. Cremos que Tu ainda cumprirás a promessa para conosco e ainda derramarás a Tua bênção sobre nós. Que esta seja uma semana de vitória, experimentando o cumprimento e a plenitude de Deus. Obrigado. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.